Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é terça, 16 de abril e este é o episódio número 400 do seu Diário Econômico. Turma, já são 18 mil seguidores nossos nas plataformas, mas já com mais de 50 mil reproduções por mês aqui do nosso diário. Ou seja, graças às indicações que vocês têm feito para os seus amigos, familiares, ou para a sogra também, para quem não virou nosso fã ainda. De forma orgânica, né, como diz o pessoal do marketing, sem pagar por exposição, só com o engajamento de vocês, de forma genuína. Então, meu muito obrigado para quem está aí do outro lado me ouvindo e para quem está aqui do meu lado também ajudando a colocar conteúdo todo dia no ar. Antes de ir para o que interessa mesmo, eu quero só te perguntar uma coisa. A gente lançou o diário lá em agosto de 2022, mas desde quando você está aqui me ouvindo? Comenta aqui embaixo, eu estou curioso. Bom, semaninha começou complicada, como vocês devem imaginar, né? E só parte disso é culpa do conflito lá no Oriente Médio, porque, por exemplo, o petróleo até caiu ontem. Mas enfim, começando por lá, pelo Oriente Médio, os Estados Unidos seguem tentando coordenar um esforço diplomático para evitar que o conflito fique ainda maior. Mas os sinais que vêm do gabinete de guerra de Israel não vão nesse sentido. Um oficial, inclusive, ali de Israel, disse que qualquer resposta deles teria mais impacto se fosse feito próximo no tempo, né, ao ataque iraniano, ou seja, iminentemente. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que Teherã não acolhe a escalada regional, mas obviamente ele alertou que responderia a um ataque de Israel de forma mais poderosa e em maior escala. Eu não acho razoável ter nenhuma opinião forte sobre para que lado vai a guerra, se vai ter ou não vai ter, como muita gente está tentando fazer. Quando envolve política, religião, ficar tentando usar a razão não serve de muita coisa não. Outro capítulo também que machucou os mercados é essa continuidade do excepcionalismo americano. As vendas no varejo lá nos Estados Unidos aumentaram mais do que o previsto em março, na segunda-feira, e acabaram empurrando as expectativas de cortes de juros do Fed ainda mais para frente. Tanto que os títulos do Tesouro de 10 anos lá nos Estados Unidos subiram cerca de 9 pontos base, mesmo com a fuga de risco que a gente viu depois do ataque do Irã. Ou seja, o mercado não conseguiu nem se proteger na renda fixa americana de tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. E, fora isso tudo, como todo problema vem em três, como diz a expressão, né, não ajudou também o nosso governo federal aqui projetando uma piora do resultado primário entre 2024 e 2025. Ano que vem eles mudaram para 0% de fato a meta, com aquele intervalo de mais ou menos 0,25% do PIB. E para ficar só com dois desafios nesses números, os especialistas em contas públicas levantaram as seguintes questões. Primeiro, esses números já ainda estão com arrecadação superestimada na conta deles. E segundo, que como o governo pode abater dessa conta até 0,3% de precatórios, então no pior dos cenários, mesmo se o governo fizer um déficit no ano que vem de 0,55% do PIB, ele em teoria teria, entre aspas, batido a meta, né? Que eu estou falando da banda mais esse abatimento de precatórios. Então dá para se imaginar que o esforço pelo ajuste fiscal não vai ser dos maiores, né? E aí a nossa renda fixa com isso tudo, que né, o externo ruim já estava piorando, e aí fechou e piorou mais e fechou precificando uma Selic acima de 10% já para o final desse ciclo de cortes de juros. Agora, na virada de ontem para hoje, a gente também teve novidades que não são das melhores. Primeiro, a gente viu o BC chinês deixando o Yuan, moeda deles, desvalorizar de novo e com uma flexibilidade maior. Eles vão deixando, então, a moeda se ajustar a esse mundo de dólar forte, mas a própria instabilidade do Yuan também retroalimenta a fraqueza das outras moedas. E depois a gente também viu um conjunto de dados de atividade que foi complicado lá. Primeiro porque o crescimento do PIB foi mais forte, legal, mas os números mensais de março, tanto da produção industrial quanto das vendas no varejo, foram realmente fracas versus as expectativas. E as vendas de casa nova também afundaram mais de 30% ano contra ano. Então a China não veio para ajudar a tranquilizar as coisas. Para terminar agora, eu te convido para ouvir o nosso último relatório mensal, o Economês, que vai ao ar ainda hoje, no fim dessa tarde, às 17 horas. E para quem ainda prefere ler o relatório em vez de me ouvir falando, eu vou disponibilizar ele no meu LinkedIn também logo depois das 17 horas. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.